Olá, aluno do terceiro ano, tudo bom? Pois é, eu vou comentar aqui um pouco sobre a aula, tá? Vocês abrem um livro de vocês na página 49, que aí eu vou comentar algumas coisas. É, no 1.1 aí, tá falando de população, amostra e variável, tá certo? E tem aí a definição de cada um deles, né? Por exemplo, sobre população. Pelo que está dizendo aqui, né? Que é o conjunto de todos os elementos. Todos os elementos em uma pesquisa. Resumindo, que elementos são esses, né? Se a gente fosse tratar, por exemplo, de Pedro II, e eu quisesse investigar, por exemplo, a idade de todo mundo, o time que torce, a renda familiar. Então, falando em população daqui de Pedro II, eu estaria falando de quem? Que população é essa? Aqui fala que é o conjunto de todos os elementos, não é? Se é o conjunto de todos os elementos, então quer dizer que eu estou falando de todo mundo que mora em Pedro II. Todo mundo mesmo. Então a população é geral, é o conjunto inteiro. Já a amostra é uma pequena parte da população, certo? É uma parte. Aqui está falando que é um subconjunto finito, né? Quer dizer, do total de pessoas que moram em Pedro II, eu vou pesquisar apenas uma pequena quantidade, chamada de amostra, para representar todo mundo de Pedro II. E essa variável, o que que significa essa variável mesmo, né? Fala aqui que é uma característica, né? Ou um atributo estudado nos elementos da população. A variável é aquilo que eu estou estudando sobre a população. Que assunto eu vou tratar com essa população, entendeu? Por exemplo, se eu perguntar a idade deles, a idade vai ser uma variável estudada. O sexo de cada pessoa, a renda familiar é uma outra variável. Time de futebol preferido, uma outra variável, entendeu? Então a variável é uma característica estudada. Aí essa variável, ela se divide em dois tipos. E aí esse aqui é que é uma parte que às vezes a pessoa pode ficar em dúvida. Ela pode ser qualitativa, né? Ou quantitativa. Primeiro vamos aprender esses dois, apenas esses dois, ó. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. A qualitativa, já como o próprio nome está dizendo, ela é uma qualidade. Não apresenta números, só qualidade. Já a quantitativa, já o nome já diz, é quantidade. Então aí já vai aparecer número, entendeu essa parte? A qualitativa é só qualidade e a quantitativa é números, né? Só que a qualitativa, que não é números, ela tem dois tipos. A qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal, né? Essa ordinal aí como já está no próprio livro aí falando, ó. A ordinal é quando os seus valores podem ser ordenados. Por exemplo, grau de escolaridade. Quando eu falo em grau de escolaridade, isso não é número, não. Então, ele está na qualitativa. Só que grau de escolaridade tem o grau, por exemplo, ensino fundamental, tem o ensino médio, tem o ensino superior. Dá para fazer uma ordenação nesse grau. Nesse caso, ele é ordinal, porque dá para manter uma ordem, né? Dá para colocar uma ordem aí. Outro exemplo aí que está dando da qualitativa ordinal, que obedece uma ordem. A classe social, classe rica, classe pobre, né? Dá para fazer uma classificação? Dá. Classificação do grau de dificuldade de questões em uma prova. Dá para separar ela em fácil, médio e difícil. Você faz uma ordenação. Por isso que ela é qualitativa ordinal. Já a qualitativa nominal é quando não dá para fazer uma classificação em uma ordem. Não dá. Por exemplo, a qualitativa nominal aqui. O exemplo que está dando aqui. Cor dos olhos. Claro que tem cor de olho diferente. Tem um olho azul, tem um olho
preto, tem o olho tanta cor. Agora eu não lembro das outras cores. Tem o branco e o preto, tem o castanho, não é? Mas aí, gente, dá pra fazer uma ordenação aí? Tem algum olho mais importante do que o outro? Tem uma cor mais que se diferencia em grau de importância? Não dá pra você fazer uma ordenação. Não dá, porque todos são iguais. Quando você pensar assim, ó, isso aqui não tem como colocar um na frente do outro, porque por que ia colocar um olho azul na frente de um olho preto? Não tem como colocar. Então não tem como fazer a ordenação aí não, ela é nominal. Sexo, masculino e feminino. Tem como você diferenciar, você colocar, esse aqui vem primeiro, porque aqui é mais importante. Tem algum grau de importância? Não, não tem. Tanto faz um como o outro. Então, ele é qualitativa nominal. O outro exemplo que está dando aqui é do time preferido. Se tem três pessoas, cada um com um time diferente, tem como eu fazer uma ordenação de dizer assim, ó, primeiro é esse, depois é esse, depois é esse? Não. É uma coisa particular de cada um. Não tem como ordenar isso não. Então ela é uma qualitativa nominal. Agora nós vamos para a qualitativa quantitativa, para a variável quantitativa. Aí quando fala em quantitativa, a gente já vai para a quantidade mesmo, né? Quantidade, números. Então, quantitativa já está dizendo, é expressa por números. Por exemplo, a altura de uma pessoa, a massa, a idade, o número de irmãos. Então, tudo isso é números, né? Ela é a quantitativa. Só que a quantitativa ela tem dois casos. Tem a quantitativa discreta e a quantitativa contínua. A quantitativa discreta é quando é proveniente de contagem, né? Ou seja, é expressa por um número inteiro. Então, pessoal, esse aqui, quantitativo discreto, é quando o número ele não tem vírgula. Por exemplo, aqui, número de irmãos. Quantos irmãos você tem? Tem como ter 1,5 irmãos, 2,9 irmãos? Não tem. Tem que ser um número inteiro, entendeu? A discreta. A quantitativa discreta é proveniente de contagem. Quando você conta. Então, quando não puder dividir esse número em número decimal, é porque é um número inteiro. É quantitativa discreta. Número de irmãos, né? Quantidade de computadores. Quantidade de livros. Quantas canetas você tem? Quantos amigos você tem? Tudo isso você vai contar e você nunca vai ter uma parte quebrada. Nunca vai dar vírgula, nunca vai ter número decimal aí. Nesse caso é discreta. Quantitativa discreta. Agora a quantitativa contínua, pessoal, é quando ele é proveniente de medida. Ou seja, é expressa por número real, que pode ser inteiro também, ou pode não ser. Esse aqui contínuo, quer dizer, continua, né? Contínuo. Pode ser que continue, pode ser um número com vírgula, que não tenha fim, sabe? Por exemplo, a massa. O que é massa? A massa é quando você pesa um objeto, uma carne, numa balança. E vai dar exatamente 1 quilo, 2 quilos? Não. Você vai ver na tela da balança muitos números, às vezes infinitos números. Quer dizer, dá 1,0000 alguma coisa, 1,43 e aí vai. E a idade? A idade de alguém. Nesse caso, a gente nunca diz assim, eu tenho 18,5 anos, né? Eu nunca digo, eu tenho 40,1 anos. Sempre a gente fala assim, eu tenho 20, eu tenho 21, eu tenho 22, eu tenho 23. Só que como a gente, por exemplo, a gente aniversaria e no outro dia a gente já é mais velho um pouquinho, né? Se a gente fosse transformar isso aí em números, daria número decimal. Por exemplo, quem tem 20 anos e meio expressaria em 20,5 anos, né? Assim? Então, idade é
uma variável quantitativa contínua porque continua, né? A altura de uma pessoa, a altura também ela pode variar. Pode ser expressa por número decimal, com vírgula? Pode sim. Dificilmente vai ter uma pessoa com 1 metro ou com 2 metros, né? É 1,7, é 1,64, é 1, então, gente, essa vírgula ela só aparece na variável quantitativa contínua. Essa vírgula só aparece nesses casos. Temperatura também, né? A temperatura, ela geralmente ela vem com vírgula, porque ela não é um número, geralmente não é um número inteiro, só totalmente. E o volume também, num volume de alguma coisa, se você for calcular, se você for medir as arestas de um cubo, por exemplo, vai ter números que não seja inteiro necessariamente, né? Então é isso, esse primeiro tópico vai ser isso aqui, tá bom? Aí vocês olham no livro aí, vão acompanhando o exemplo, depois você fala se entenderam.